como igreja, e mais uma vez sendo edificados pela palavra do Senhor, pelas músicas, pela comunhão, por tudo que acontece no culto, né? Então, muito feliz aos visitantes que estão aqui também, sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Aliás, todos pegaram headsets? Has everybody gotten their headsets for translation? Yeah? Okay. Ok. Muito bem, meus irmãos. Uma alegria. Então, hoje a gente vai começar uma nova série. Nós estamos chegando agora a um mês, nós estamos a um mês da Páscoa e nós vamos começar uma nova série sobre a Páscoa. Nós vamos passar por todos os acontecimentos da vida de Jesus, a sua última semana, desde a entrada triunfal em Jerusalém, que é o texto de hoje, até a sua morte e ressurreição no dia da Páscoa. Vão ser 7 mensagens. Nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus, que é hoje. Depois, na semana que vem, nós falaremos sobre a última ceia de Jesus. Depois nós vamos falar sobre Jesus no Getsêmani, orando ali naquele tempo de agonia. Nós vamos falar também sobre a crucificação, a ressurreição de Jesus. E, por fim, nós vamos falar sobre Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, e também um tema relacionado à Páscoa, para fechar essa série, que é sobre o tema da morte, que é um tema bem assustador muitas vezes, mas para nós que somos cristãos, nós temos esperança de ressurreição e de vida eterna. Então nós vamos falar sobre 1 Coríntios 15, apóstolo Paulo falando sobre esse assunto. Eu estou muito empolgado, acredito que o pastor Eduardo também esteja. É uma época muito importante para o calendário cristão, a Páscoa, porque nós celebramos a esperança, a ressurreição do nosso Salvador, certo? Então, hoje nós vamos começar refletindo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós temos uma data específica no calendário cristão onde nós celebramos o Domingo de Ramos. Já ouviram falar do Domingo de Ramos? Está relacionado a essa passagem de hoje. Nós vamos entender o porquê. Mas como a nossa série tem 7 mensagens, não deu para coincidir essa mensagem com o Domingo de Ramos. Mas a gente vai explorar um pouquinho esse assunto hoje, tá bom? Então, o nosso texto hoje, eu estou muito empolgado por esse texto. Esse é um texto muito bonito, cheio de camadas e cheio de significados. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 17. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente, como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é esse? Perguntavam. A multidão respondia:
é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então, ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Feche seus olhos, vamos orar por um minuto. Espírito Santo, vem, vem, vem nos nossos corações e fala nesta noite. Pai amado, nós nos aproximamos diante da Tua palavra com reverência, com temor, com assombro, Pai. Vem, Senhor, e fala conosco, ministra aos nossos corações, Senhor. E que a palavra de hoje cause mudança nas nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa passagem é muito bonita. Essa passagem ela é muito interessante porque a gente vai ver hoje. Ela tem muitas camadas e muitos significados embutidos nessa passagem aqui. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo aqui, nesse texto aqui, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Então, olha só, se a gente olhar para o capítulo anterior de Mateus, que é capítulo 20, versículos 29 e 30, o que está acontecendo ali? Jesus está em Jericó e ele, de repente, começa a ouvir dois homens gritando, dois homens cegos gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E esses homens gritavam muito alto a ponto de que outras pessoas se incomodaram com aquilo e estavam querendo que aqueles homens se calassem. Só que o que acontece? Jesus, ele vai em direção daqueles homens e cura aqueles homens. Mas o ponto aqui nessa passagem que é interessante é a maneira como esses dois homens cegos estão se dirigindo a Jesus. Como é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É muito interessante isso, meus irmãos, porque filho de Davi é um título messiânico. É uma ideia de que os judeus aguardavam um rei que mudaria tudo. O Antigo Testamento, quando nós olhamos para os profetas, principalmente, nós vemos que o povo judeu sempre aguardou o Messias. Sempre aguardou alguém que seria um rei poderoso, que seria da linhagem de Davi. Davi foi um rei muito poderoso, um rei sábio, que apesar de seus pecados, das bobagens que ele fez também, né, a gente sabe disso, mas foi um rei sábio, que agradou o coração de Deus. Então, era uma referência de rei. Então, o povo de Israel aguardava um rei que seria como Davi, porque depois de Davi, o trem desandou. Essa que é a verdade. Os descendentes de Davi não fizeram coisas boas. Mas o povo de Israel aguardava alguém que seria como o rei Davi novamente. Um rei poderoso que governaria todo mundo. E por isso eles chamavam esse homem, esse Messias, de o filho de Davi. O Messias. Messias significa o ungido de Deus. Essa é a palavra, esse é o significado da palavra Messias. No hebraico é Mashiach, o ungido. Em grego, sabe como foi traduzido essa palavra? Christos. Cristo. Então, a gente às vezes acha que Jesus Cristo é o sobrenome de Jesus.
Mas não é. Cristo, na verdade, é um título messiânico, que significa o Messias. Jesus Christos, Jesus o Messias, o Rei, o Filho de Davi, tá bom? Então, havia essa expectativa de que haveria um Messias, um Rei poderoso, que governaria todos, o ungido seria filho de Davi. Esse rei governaria todos, ele seria poderoso, ele seria um rei supremo de todas as nações. Então, quando esses dois homens cegos se dirigem a Jesus como o filho de Davi, o que eles estão dizendo é o seguinte: Rei supremo da humanidade, me salva, tem misericórdia de mim. E esses homens estão dizendo isso publicamente. Imagina a tensão que isso causava naquele ambiente, porque é uma declaração que está desafiando poderes políticos da época. Imagina os discípulos ao lado de Jesus ouvindo isso. Peraí, será que Jesus não está ouvindo o que esses homens aí estão dizendo para ele? E Jesus aceita o que esses homens estão dizendo. Jesus aceita esse título de Messias. A partir de agora, Jesus começa a se revelar mais claramente quem ele é. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que em vários momentos Jesus tenta esconder a sua identidade, porque não havia chegado o tempo dele ainda. Se declarar Messias, se declarar rei, era uma declaração de confronto às autoridades, e ele significaria morte para ele. Jesus sabia disso. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus muitas vezes está escondendo isso. Ele cura as pessoas, mas ele fala, olha, não espalha isso ainda, não conta isso para as outras pessoas ainda, porque ainda não chegou o momento de Jesus se revelar. Mas a partir de agora, meus irmãos, nós vemos que, à medida que ele entra em Jerusalém e se desenrola essa última semana da vida dele, nós vemos que ele está agora falando para todo mundo quem ele realmente é. O Messias, o filho de Davi. Então, Jesus agora ele faz uma declaração política. Eu realmente sou o Messias que vocês estão aguardando. E o que ele faz depois que ele cura esses homens? Ele está em Jericó. E aí ele decide ir para Jerusalém, o centro político, o centro a capital, né? A capital de tudo. E Jesus sai de Jericó, vai em direção a Jerusalém, onde estava acontecendo a festa da Páscoa, que é uma das maiores celebrações do mundo judaico, do povo judaico, né? Então muitas pessoas estavam reunidas ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus sai de Jericó e vai em direção a Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 27 quilômetros, subindo aí 914 metros. Tenta se colocar nesse cenário. E Jesus agora tem um plano de revelar publicamente a sua identidade a todos. E é onde ele vai para Jerusalém, onde tem uma multidão de pessoas celebrando a Páscoa. Ele vai revelar para toda essa gente quem ele é. E ele, então, planeja fazer a sua entrada triunfal na cidade. E é interessante que, quando nós olhamos os evangelhos eles são muito rápidos no sentido de descrever os eventos, né? Eles são muito simples, porque eles não têm muito espaço, muitas páginas para relatar tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Eles são bem sintéticos, né? Os evangelistas, eles procuram sintetizar aquilo que eles observaram. Mas, quando nós olhamos aqui nessa passagem de Mateus, nós vemos que Mateus ele dedica 6 versículos só para mostrar como Jesus planejou a entrada triunfal dele na cidade de Jerusalém. Por que Mateus está fazendo isso? Porque ele quer mostrar para a gente que Jesus está em pleno controle. Jesus está planejando tudo aqui, está planejando a forma como ele vai entrar em Jerusalém. Então é muito importante essa parte. O que Jesus faz? Ele chega no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, em relação a Jerusalém, é mais ou menos 1 quilômetro de distância. Monte das Oliveiras. E aí, lá no Monte das Oliveiras, ele pede para os seus discípulos irem até a cidade de Betfagé.
Betfagé, para pegarem um jumentinho para ele. Muito interessante essa parte, porque Betfagé era um vilarejo próximo a Betânia. São dois vilarejos próximos ali do Monte das Oliveiras, mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Por que Jesus fala para os discípulos irem até aqueles vilarejos ali? Primeiro, porque Betânia e Betfagé eram lugares onde Jesus passou muito tempo lá. Muitas coisas no ministério de Jesus aconteceram nesses vilarejos. Jesus fez milagres ali. E sabe quem que morava em Betânia? Morava Marta, Maria e Lázaro. Aquele povo todo ali daqueles dois vilarejos conheciam muito bem Jesus e conheciam eles conheciam o ministério de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Jesus conhecia muitas pessoas, Jesus conhecia muito o vilarejo e ele sabia onde os animais estavam também. Então olha que interessante, Jesus pede para que os discípulos vão até esse vilarejo, né, para pegar o jumentinho. Aí surge a questão, as pessoas veem aquilo, né, por que Jesus quer esse jumentinho, né? E elas ficam curiosas. E o que elas fazem? Vão até Jerusalém. Então a multidão que a gente vê aqui recebendo Jesus na entrada de Jerusalém é esse povo que mora ali em Betfagé e Betânia. Na verdade, esse povo ele está se unindo ao povo que está lá celebrando a Páscoa também. Nós temos as pessoas que foram a Jerusalém celebrar a Páscoa, junto com essas pessoas desses dois vilarejos aqui, Betfagé e Betânia, e mais os outros seguidores de Jesus. Essa é a multidão que recebe Jesus ali na entrada de Jerusalém. Então é interessante isso, porque Jesus não está mandando os discípulos irem só lá para pegar o jumentinho. Não. Jesus está mandando os discípulos irem lá por causa da multidão também. Ele sabia muito bem que a multidão iria acompanhar ele lá na entrada de Jerusalém. Muito interessante. Mas aí surge uma questão. Por que um jumentinho? Por que Jesus decide montar um jumentinho? Meus irmãos, se nós olharmos para a história, se nós olharmos para os grandes conquistadores da história, Alexandre o Grande, Napoleão, Gengis Khan, Augustus, Imperador Augustus, todos esses homens eram conhecidos por demonstrar poder quando eles realizavam desfiles grandiosos nas cidades que eles conquistavam. Eles entravam nas cidades se apresentando com carros de guerra, com exércitos imponentes, postura militar agressiva. Todo aquele espetáculo que a gente sabe que acompanha um desfile militar, né? Se você quer demonstrar poder, é dessa forma que você vai se apresentar, não é verdade? Essa é uma maneira de mostrar poder e força para os seus inimigos. Agora, quem que mostra poder e força para vencer o inimigo montando um jumentinho? Quem monta um jumentinho para demonstrar poder e força? Quem vai para uma batalha montando em um jumento sabe que ele está indo para morrer, que ele não tem a menor chance. Jesus, ele não entrou em Jerusalém montado em um cavalo de guerra. Jesus, ele não montou um cavalo de guerra majestoso. Ele não entrou com exército armado, com tanques. Ele não entrou como os conquistadores da história entravam. Ele entrou de uma maneira humilde, montado num jumentinho. No mundo antigo, quando você queria se apresentar levando paz, essa era a maneira que os reis faziam. Eles montavam em um jumento. Se tinha um rei, no mundo antigo, se um rei se apresentava montando em um jumentinho, isso significava que ele estava em uma missão de paz. E Jesus, então, ele monta nesse jumentinho de uma maneira humilde, indefeso, vulnerável.
Jesus, ele não chega para tomar a cidade e para tirar todos os romanos de lá. Ele não faz isso. Ele chega lá para servir. É por isso que ele é considerado o príncipe da paz. Esse gesto de Jesus, além de ser simples, não era tudo o que aquele gesto significava. Sim, era um gesto de simplicidade, de humildade. Mas com essa atitude, Jesus estava querendo fazer uma outra coisa. Era uma declaração profética. Era uma demonstração daquilo que o profeta Zacarias já havia falado. Nós lemos aqui no começo do culto o texto de Zacarias. Zacarias 9, versículos 9 a 10, que é justamente o texto que Mateus está citando aqui nessa passagem. Olha o que diz Zacarias 9, versículos 9 e 10. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Agora, presta atenção. Removerei de Israel os carros de guerra, de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Olha que interessante. Esse texto de Zacarias está falando muito de paz. Então, nós temos um problema aqui. Porque quando aquela multidão vê Jesus entrando em um jumentinho em Jerusalém, eles pensam assim: esse é o filho de Davi que Zacarias estava falando. Eles sabem claramente que Jesus está incorporando uma profecia. Os judeus, se você vive no primeiro século, naquele ambiente, você está imerso nas Escrituras. Você sabe muito o Antigo Testamento. Então, se você vê um homem entrando em um jumentinho na cidade de Jerusalém, você claramente vai lembrar de Zacarias. Está aqui a cumprimento da profecia. Zacarias, esse homem é o filho de Davi. Mas sabe o que é interessante? Eles perderam de vista um aspecto muito importante do texto de Zacarias, que é o tema da paz. O povo daquela época, eles aguardavam um Messias que era poderoso, que era guerreiro, que iria derrotar os romanos, que iria devolver o poder a Israel. Um filho de Davi, o rei poderoso, ele governaria todas as nações e derrotaria todos os inimigos. E, no entanto, Jesus, ele entra montado em um jumentinho. E eles não percebem esse detalhe do texto de Zacarias, que está falando sobre o príncipe da paz. Não para trazer guerra, mas para trazer paz. Mas, de qualquer maneira, a multidão começa a receber Jesus. Eles colocam ali as suas roupas e começam a cortar os ramos das árvores. Por isso que é domingo de Ramos. Eles começam a cortar os ramos das árvores, colocando ali diante de Jesus como um sinal de honraria para a passagem dele. E aí eles começam a gritar: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. A multidão aqui está declarando o Salmo 118. Olha o que o Salmo 118, versículos 25 e 26 diz. Ó Senhor, por favor, Hoshiana, em hebraico, salva-nos. Ó Senhor, por favor, Hoshana, Hosana, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. Hosana, em hebraico, era uma palavra que queria dizer salva-me, salva-me, vem me resgatar. Foi um clamor por ajuda. Com o tempo, essa expressão foi se alterando. E hoje,
ela significa uma palavra de aclamação e de louvor a Deus. Então, quando se diz Hosana nas alturas hoje, significa basicamente glória a Deus. Mas quando aquela multidão, então, está vendo Jesus entrando na cidade no jumentinho, e eles estão jogando as suas vestes, cortando ramos e dizendo, Hosana, Hosana, bendito és tu que vem em nome do Senhor, filho de Davi. O que essa multidão está dizendo é, ser filho de Davi, Jesus, salva-nos. E obrigado, Deus, por nos enviar o Messias. É isso que essa multidão está dizendo. No entanto, essa multidão ainda está equivocada. Porque a expectativa deles não é de um Jesus que morreria numa cruz. Era de um Deus, era de um Messias que salvaria eles do poder de Roma. E Jesus vai frustrar a expectativa deles. Logo, logo. Porque assim que ele entra na cidade e a multidão percebe que ele não vai tirar Roma de lá, eles são frustrados. A expectativa messiânica deles é frustrada. As multidões viam os milagres de Jesus, mas elas não entendiam que ele também era o servo sofredor. Elas não entendiam aquilo que Isaías estava falando, do servo que sofreria. Era Jesus. A multidão não sabia que o reino de Deus não era deste mundo. O reino de Deus é do mundo vindouro. A multidão não sabia que Jesus estenderia a sua salvação não só para os judeus, mas para o mundo todo. Vocês acham que se Jesus quisesse, ele não poderia ter tirado Roma de lá? Claro, ele é Deus. Ele poderia ter feito isso. Mas isso resolveria o problema? Eu resolveria, meus irmãos. Num dia, Jesus poderia ter tirado Roma de lá. E no outro dia, as pessoas que estavam libertas fariam escravas outras pessoas. Porque essa é a dinâmica do pecado. Aquele que oprime, o oprimido, pode se tornar opressor também, por causa do pecado. Então, Jesus quer tratar aqui de um problema muito mais profundo. Problema não só de uma libertação política. Ele quer tratar do pecado. Ele quer tratar da escravidão espiritual. Por isso que ele diz que o reino dele não é deste mundo. Jesus ele não quer transformar simplesmente as estruturas políticas, meus irmãos. Jesus ele não quer simplesmente tratar, fazer uma mudança radical nas estruturas sociais. Isso é válido, é importante, mas a gente precisa tratar primeiro do coração, da raiz dos problemas. Mudar simplesmente uma estrutura política por ser opressora é como você colocar um band-aid em alguém que tem um problema cardíaco, no coração de alguém que tem um problema cardíaco. Não vai resolver. Jesus quer tratar de um problema muito mais profundo, que é o problema espiritual. Qualquer mudança externa, sem a transformação do coração, logo se corrompe. Jesus sabe disso. Mas aquela multidão não sabe. Aquela multidão não sabe. Eles querem libertação de Roma. Eles querem um Messias que vai salvá-los da opressão. Quando essa multidão percebe que aquele não é o Messias que eles estão esperando, sabe o que acontece? Essa mesma multidão que está aclamando ele vai se juntar daqui a 5 dias à multidão que pede para soltar Barrabás e para crucificar ele. É a mesma multidão. Mas tem uma outra coisa aqui nesse texto que eu não posso deixar de comentar, que é muito legal. Está preparado? Isso vai explodir sua mente. Ezequiel 10 e 11. Ezequiel 10 e 11. Profeta Ezequiel. Nesses 2 capítulos de Ezequiel, meus irmãos, o que Ezequiel está falando?
Ezequiel está relatando aqui de um evento, uma visão que ele teve da glória de Deus saindo do templo na época dele. Ele via o templo de Salomão, ele via o templo, né, que na verdade simbolizava praticamente, ou melhor, literalmente, a presença de Deus na terra, de tão importante que era o templo para o povo de Israel. Ele via o templo, e no templo ele via a glória de Deus saindo de lá. Ele via a glória de Deus saindo do templo pelo portão leste, sendo levada pelos querubins. Guarde essa informação. A glória de Deus estava saindo do templo pelo portão leste, pelos querubins, e ela pairava sobre o Monte das Oliveiras. Então a glória de Deus sai pelo leste. É isso que Ezequiel diz, nos capítulos 10 e 11. Mas olha que interessante. Ezequiel 43 diz que um dia a glória de Deus voltaria para o templo. Olha só, acompanhem comigo. Ezequiel capítulo 43, versículos 1 a 4. Diz assim: Depois disso, o homem me levou à porta leste. Porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão. E agora olha só, versículo 4. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então olha só, Ezequiel 10 e 11 diz que a glória do Senhor saiu pela porta leste. Por que a glória do Senhor saiu? Porque havia idolatria naquele templo. As pessoas estavam adorando outros deuses naquele templo. Por isso a glória do Senhor saiu. E saiu pela porta leste. Mas agora, nessa visão de Ezequiel capítulo 43, diz que a glória do Senhor está retornando. A Shekinah do Senhor, a presença, a glória do Senhor está retornando ao templo pela porta leste. Você já sabe onde eu quero chegar com isso? Adivinha só qual foi a direção de onde Jesus estava vindo quando ele estava entrando em Jerusalém? Pelo leste. Mateus nos diz que Jesus veio de Betfagé e de Betânia, Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras fica a leste de Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, adivinha pelo qual portão ele está entrando? Pelo portão leste. A glória do Senhor está voltando. E para onde Jesus vai depois que ele entra em Jerusalém? Para onde que ele vai assim que ele entra em Jerusalém? Versículos 12 e 17, ele vai purificar o quê? O templo. Quem tem autoridade para fazer isso? Ele sai derrubando mesas, ele sai expulsando os comerciantes. E ele diz, a minha casa será chamada a casa de oração. A idolatria estava presente nos tempos de Ezequiel dentro do templo, e Deus removeu a sua presença por causa daquilo, mas agora o próprio Deus encarnado estava voltando com a sua glória e entrando no templo e tirando toda aquela idolatria de lá. A Shekinah de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a Shekinah de Deus. A glória do Senhor manifesta de maneira visível, palpável. Jesus. Jesus é a união entre céu e terra, meus irmãos. Ao longo do ministério de Jesus, ele sempre dizia, aqui está alguém que é maior do que o templo. Aqui está alguém que é maior do que o templo.
E é isso que Jesus está demonstrando ali, tirando todos os cambistas, os comerciantes, expulsando todo mundo, porque Jesus é a união do céu e terra. Essa era a função do templo. O que era o templo? Era justamente unir o céu com a terra. Era unir a presença de Deus com os homens. Mas agora nós temos Jesus Cristo, que é a união de tudo o céu com a terra. É por isso que ele diz, em 3 dias derrubarei esse templo e construirei outro. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição, porque ele era maior que o templo. Isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é muito bonito. Meus irmãos, essa passagem sobre a entrada triunfal de Jesus, ela tem muito, muito a dizer sobre quem Jesus é. E ela também desafia a gente a refletir se nós realmente cremos no Jesus verdadeiro. Será que a gente crê no Jesus verdadeiro? Quando Jesus entrou em Jerusalém da maneira como nós vimos, montado em um jumentinho, vindicando para si o título de filho de Davi, o Messias prometido, ele sabia que isso ia agitar os ânimos de todo mundo. Ele sabia que isso era uma declaração que ia confrontar as autoridades religiosas, as autoridades políticas. Ele sabia disso, ele estava plenamente consciente das suas ações. Mas ele planejou tudo isso. Ele planejou, porque Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Tim Keller, que é um pastor que eu gosto bastante, ele diz que nesse momento Jesus está tomando uma atitude radical. Ele está basicamente dizendo: ou vocês me coroam, ou vocês me matam. Ou vocês me coroam, ou vocês me matam. E ele faz a mesma coisa com os nossos corações. Ou você coroa ele, ou você o mata. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Jesus, ele disse tantas coisas e realizou tantas coisas que são radicais, coisas difíceis. Quer dizer, se você se colocando naquela situação, se você soubesse que se você montasse um jumentinho e entrasse em Jerusalém dizendo que é o filho de Davi, se você soubesse que isso acabaria na sua morte, você faria isso? Só uma pessoa louca faria isso, se isso, a não ser que fosse verdade, né? Então, ou Jesus é aquele que ele diz quem ele é, ou ele é um louco. Não tem meio termo, né? Ou ele é Deus ou ele é um mentiroso, ele é um lunático. Não existe um caminho do meio, né? Ou você coroa Jesus em seu coração, ou você o mata. Não tem meio termo. Então a minha pergunta para você, a pergunta para mim nessa noite, é a seguinte: quem é o Jesus que está no seu coração? O Jesus que está em seu coração, será que é um rei que está dirigindo uma BMW, que vai atender todos os seus caprichos para te fazer feliz? Se esse for o seu Jesus, ele é só um cordeiro mansinho que vai atender tudo o que você quer, seus pedidos. Mas esse não é o Jesus verdadeiro. Esse é um ídolo. E esse ídolo, ele vai te dar, ele vai te dar prazeres. Vai te dar prazeres. Mas ele não vai tratar o verdadeiro problema do seu coração, o verdadeiro problema da sua alma, que é a necessidade de ser saciado por Deus. Será que o Jesus que está em seu coração é um rei em um tanque de guerra, machão, petulante, patriota, com uma arma na mão e a Bíblia na outra, que vai aniquilar todos os seus inimigos? Se esse for o Jesus que está no seu coração, meu irmão, esse é só um leão.
Não é o Jesus verdadeiro, é um ídolo também. E esse ídolo ele pode até trazer uma paz momentânea, mas não vai tratar do verdadeiro problema da sua alma, que é a necessidade de dar a outra face, que é a necessidade de buscar a paz por meio da reconciliação, não pela força, de buscar a vitória não se baseando na destruição do outro, mas na transformação do coração. Ou será que Jesus, o Jesus que está no seu coração, é o rei humilde, o rei justo, o Messias prometido, o ungido do Senhor, o Cristo, o filho de Davi, o príncipe da paz que vem montado em um jumentinho? Não para impor domínio pela força, mas para trazer salvação, reconciliação, para derrotar o pecado, não pessoas, para reinar com graça, com verdade e para te chamar ao arrependimento, para uma vida abundante dentro do reino de Deus. É esse o Jesus que está no seu coração? Se esse é o Jesus que está no seu coração, então esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus, Senhor, Salvador, digno de toda a nossa devoção, de toda a nossa adoração. Esse sim é aquele que um dia vai voltar, não só para Jerusalém, mas se revelando a toda a humanidade, a toda a terra em glória e majestade, e todos vão cantar Hosana nas alturas. E as árvores se prostrarão diante dele, se exultarão e baterão palmas, como diz o salmista e como diz o profeta Isaías. Esse vai ser o retorno triunfal do nosso rei. E sabe de uma coisa? Dessa vez, ele não vai voltar no jumentinho. Ele vai voltar num cavalo branco para julgar. Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Salvador. É esse Jesus que tem que estar reinando nos nossos corações. Esse é o Jesus que não é só cordeiro, que não é só leão, mas que é tanto cordeiro quanto leão. Esse é o Jesus que, ao mesmo tempo que entra em Jerusalém montado num jumentinho, é o mesmo Jesus que entra naquele templo e expulsa todos aqueles comerciantes de lá. É o cordeiro e o leão. Jesus não aceita meio termo. Ou ele é o cordeiro e o leão para você, ou ele é nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nós possamos realmente receber o verdadeiro Jesus nos nossos corações e possamos render a Ele todo o louvor que lhe é devido, porque um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar com juízo. Ele é manso, seu fardo é suave, mas Ele também é juiz. Esse é o nosso Rei. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos fazer um minutinho de silêncio.